Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, que é o conteúdo sobre sintagma nominal. O sintagma nominal, na aula anterior, eu revisei com vocês que falava sobre essa questão que o sintagma nominal precisa que haja um substantivo para que ele seja nomeado dessa forma. Como nós vemos no conceito que diz que o sintagma nominal nada mais é do que o grupo de palavras que tem como núcleo um substantivo. E a esse substantivo estará ligado um adjetivo ou um artigo. Mas isso não é uma obrigatoriedade. Isso é apenas um detalhe que deve ser observado, ok? Passemos. Aqui eu trouxe dois exemplos para que vocês observem melhor os sintagmas nominais. No primeiro exemplo eu tenho uma simples bonequinha. Nós observamos que morfologicamente conseguimos identificar uma como artigo, simples adjetivo e bonequinha substantivo. Quando eu tenho a formação dessa estrutura, eu consigo observar que trata-se de um sintagma nominal. Lembrando que o conceito é um substantivo unido ou não de um adjetivo ou artigo. O próximo exemplo diz o seguinte: o sabuguinho científico. Nessa frase eu vou ter artigo, substantivo e adjetivo. Observemos o seguinte, lembrando mais uma vez do conceito de sintagma nominal. Precisa que haja um substantivo como palavra principal, seguida ou não de um artigo ou de um adjetivo. Nossa, eu estou falando tanto sobre substantivo, mas por que eu faço isso? Para que vocês relembrem as nossas aulas anteriores, onde eu citei o substantivo, porque vai ser uma das classes gramaticais que nós vamos mais precisar nesse momento. Então, observemos só para a gente refrescar um pouquinho a memória. Substantivo. O substantivo ele vai ser dividido em 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 divisões. Então, essas divisões do substantivo faz com que eu aprenda muito mais fácil como se dá essa classe gramatical. Por exemplo, os substantivos simples são aqueles que o seu nome é apenas uma palavra. Substantivo composto é aquele que o seu nome são duas palavras. Por exemplo, a palavra onça. Onça tem apenas uma palavra, então quer dizer que ela é um substantivo simples. Já a palavra beija-flor, o nome beija-flor, ele tem duas palavras. Se tem duas palavras, substantivo composto. Da mesma forma se dividem o substantivo abstrato e substantivo concreto. Substantivo abstrato é aquele que dá nome a sentimento, sensação, emoção e estado. Da mesma forma, eu tenho o substantivo concreto, que vai nomear seres concretos também. Por exemplo, seres que eu consigo observar formas. Por exemplo, a palavra mesa, ela vai ser concreta ou abstrata? Exatamente, vai ser concreta, porque eu sei como é a mesa. Por exemplo, a palavra fome. Alguém aí sabe como que é fisicamente a fome? Não, né? Então, se eu não consigo compreender fisicamente, se não é algo palpável, eu não vou chamá-lo de substantivo concreto, e sim de substantivo abstrato. Observemos aqui, substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio é aquele que nós escrevemos com letra maiúscula, nomes de pessoas, cidade, estado. E o substantivo comum é aquele que vai nomear seres de modo comum. Por exemplo, cadeira. A palavra cadeira, ela pode designar qualquer cadeira, não uma cadeira específica. Temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O primitivo é aquele que, a partir dele, criam-se novas palavras. Por exemplo, a palavra pedra. E o substantivo derivado é aquele que vem originado do primitivo. Por exemplo,
pedreira. Pedra, o primitivo, pedreira, o derivado. E por último, o substantivo coletivo, que fala sobre o conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, cardume. Cardume é o coletivo de peixes. Observando ainda em relação ao substantivo, eu observo que eu posso flexioná-lo de acordo com o número e de acordo com o gênero. De acordo com o número, o meu substantivo ele vai ser flexionado em singular e plural. Por exemplo, pedra, singular, pedras, plural. Casa, singular, casas, plural. Da mesma forma, eu vou fazer a distinção de gênero, gênero feminino e gênero masculino. O gênero feminino, geralmente, ele vai vir acompanhado do artigo a, mas não quer dizer que ele tenha a obrigatoriedade de ter esse artigo junto com ele. Mas vamos lá. A pessoa, o álbum, a vida, o papel. Observem que o artigo a acompanha os substantivos femininos e o artigo o acompanha os substantivos masculinos. E então, como nós falamos sobre a flexão do substantivo, falamos sobre as classificações do substantivo, é imprescindível que nós também falemos sobre o adjetivo. O adjetivo é aquela palavra, a classe de palavras que vai fazer com que eu reconheça os atributos e as qualidades e propriedades dos substantivos. O adjetivo é aquela palavrinha que vai dar característica ao substantivo, que vai dizer como ele é, quais são as características físicas, emocionais. E essas palavrinhas, elas vão também sofrer flexões. E aqui a gente tem o seguinte, que os adjetivos eles são muito fáceis de ser encontrados. Geralmente o adjetivo vai estar atrelado a um substantivo. Aqui na primeira oração eu tenho carro confortável. Carro é o substantivo e confortável vai ser um atributo, ou seja, uma característica positiva. Então eu tenho confortável sendo adjetivo da palavra carro, que é um substantivo. Da mesma forma, eu vou ter a segunda oração, que diz comida salgada. Comida como substantivo, salgada, uma característica da comida. Então, se é uma característica, eu digo que essa palavra salgada é um substantivo. História muito engraçada. História, substantivo, engraçada, adjetivo. Por que eu circulei a palavra muito? Fica ligado que é uma dica bem prática de reconhecer um adjetivo quando vocês estiverem estudando. Olha só, quando eu coloco um intensificador ao lado de uma palavra, eu reconheço que essa pode ser ou não um adjetivo. Se encaixa direitinho, é um adjetivo. Se não encaixa, nós vamos ter que estudar qual é a classe gramatical dessa palavra. Por exemplo, engraçado. Eu posso pôr a palavra muito engraçado? História muito engraçada. Deu certo, né? E se eu tirar o muito e colocar o pouco? História pouco engraçada. Imagina eu inverter esse muito e colocar antes de história. Muito história engraçada. Combinou? Então, por que não combinou colocar dessa forma? Porque a palavra história não é um adjetivo, e sim um substantivo. Continuemos. Moça atenciosa. A moça é o substantivo, no caso. A atenciosa vai ser a característica que essa moça vai desenvolver. Próxima. Filme tristíssimo. Eu tenho aqui filme, substantivo. Tristíssimo é uma característica do filme. Outra oração. Amigo pouco confiável. Amigo, substantivo. Confiável, adjetivo. Pouco. Lembra que da necessidade de colocar um intensificador para reconhecer o adjetivo? Da mesma forma, o intensificador ele pode ser tanto para mais
quanto para menos. Aqui eu tenho a palavra muito e aqui eu tenho a palavra pouco, que também é um intensificador. Amigo pouco confiável. Eu posso dizer amigo muito confiável, que vai encaixar. Eu posso dizer amigo pouco confiável, que vai encaixar. Imaginem colocar o pouco antes do amigo. Pouco amigo confiável. Combinou? Não, porque a palavra amigo é um substantivo e o intensificador só vai ter uma coerência colocado ao lado de um adjetivo. Passemos. Da mesma forma que o substantivo, o adjetivo também vai ter suas flexões. Então, eu tenho flexão de número e de gênero. A flexão de gênero, da mesma forma como o substantivo, ele vai ser feminino, masculino. Flexão de número, singular e plural. Observem no quadro. Caderno barato. Se caderno, que é o meu substantivo, é masculino, automaticamente o meu adjetivo também vai ter que estar no masculino. Já imaginou se fosse assim, caderno barata? Né? Então não combina, não encaixa. A flexão de número, livros finos. Da mesma forma como o substantivo precisa concordar em número, o adjetivo também vai precisar concordar em número com esse substantivo. Por isso que eu tenho livros finos e não livros fino, que aí estaria gramaticalmente errado. Ainda no estudo sobre adjetivos, nós temos as flexões adjetivas, que nada mais são do que palavras que exercem função de adjetivo, porém não vêm numa única palavra. São várias palavras juntas para poder ter esse sentido. Lembrando que algumas locuções adjetivas, elas têm duas formas. Uma em forma de locução adjetiva e a outra em forma própria de adjetivo. Como vocês podem observar aqui, homem com músculos. Homem com músculos. Substantivo é homem com músculos, locução adjetiva. Olha só a diferença para essa outra oraçãozinha. Homem musculoso. Vamos lá. Não tem o mesmo sentido de homem com músculos? Então, a diferença básica da locução adjetiva para o adjetivo é essa. A locução adjetiva vão ter duas ou mais palavras, mas com o mesmo sentido do adjetivo. E o adjetivo em si é apenas uma palavra. Então, homem musculoso é a mesma coisa que homem com músculos. Porém, homem com músculo, locução, homem musculoso, substantivo mais adjetivo. Observemos aqui, criatura do mar. Criatura do mar é a mesma coisa que criatura marítima ou criatura marinha. Tudo isso vai significar uma única coisa. Criatura do mar, criatura marítima. Aqui eu tenho uma locução adjetiva e aqui eu tenho um único adjetivo. Mas como existem esses adjetivos que possuem duas formas de apresentação, uma forma como locução adjetiva e uma outra forma semelhante como adjetivo, eu também vou ter locuções adjetivas que não se mudam, ou seja, eles têm uma única forma, que é o caso de toalha de banho. Não existe um adjetivo para de banho. Então, por isso que nós falamos toalha de banho, uma locução adjetiva. Da mesma forma, é a frase cadeira de palha. Não existe um adjetivo único para dizer de palha. Por isso que nós escrevemos e falamos cadeira de palha. Bem, meus amores, aqui a gente encerra mais uma aula. Digo a vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que nós consigamos matar um pouquinho da saudade nas nossas lives. Outra coisa, estudem bem esse conteúdo. Tem atividade na Agenda Edu a partir de hoje, ok? E aproveitem, se deliciem
e nós nos vemos na próxima aula, tá bem? Um beijo e até a próxima!